Bem-vindos a mais uma conversa sobre aves e desta vez temos então uma exótica, que terá sido até a primeira exótica que fizeste, cuja observação registaste na tua lista, certo, Gonçalo? Olá, Zé. Foi a primeira vez que eu vi uma exótica em liberdade. Só que esta observação tem aqui umas nuances engraçadas. Esta observação foi no mesmo dia do chamariz, que eu falei na sessão anterior. Portanto, foi um dia em que eu me meti no comboio para ir passear até ao Stilo, que é assim uma pequena estação ferroviária ali na zona do Cartaz. E dei lá uma volta, primeiro vi o chamariz e depois de repente aparece-me o Bico de Lacre. Não sei se eram um, se eram vários, eu na altura não tomava nota desses detalhes. Foi assim uma coisa completamente inesperada, porque era talvez o último bicho que eu estava à espera de encontrar ali. Só que, curiosamente, eu já conhecia o Bico de Lacre e não era das saídas com o meu tio. Eu conhecia do contexto em que os bicos de lacre inicialmente apareciam em Portugal, que era como ave de gaiola, porque eu, quando era adolescente, tinha tido bicos de lacre em gaiola. Houve uma altura, quando tinha pai, não me lembro, pai 14 anos ou 15 anos, que me ofereceram um canário e depois eu até fui buscar o canário, fui no comboio, trouxe o canário a buscar a Oeiras, depois vim no comboio com o canário numa gaiola, depois pusemos lá o canário na varanda e o canário cantava. Depois eu comecei a achar graça ao bicho e depois, entretanto, já não sei porquê, passamos numa loja de animais e tinham lá bicos de lacre à venda, que era um dos bichos que se vendia mais. E se a memória não me falha, arranjamos 3 ou 4 bicos de lacre e mais um capuchinho, que acho que era assim que se chamavam, um longo cura-maja. Bem, eu não tive os bichos durante muitos anos e depois nunca mais tive aves de gaiola. Portanto, isso foi assim uma coisa que durou 2 ou 3 anos. Mas os bicos de lacre eram um bicho, pronto, era barato, era popular em gaiola e foi assim que eu tomei contato com os bicos de lacre. Presumo que esse teu encontro imediato tenha sido então uma surpresa, tipo, o que é Foi que uma faz isto a fazer fora surpresa. de uma gaiola, não é? Atenção, nessa altura, quando começo a ver aves selvagens, que foi em 87, eu já não tinha qualquer bicho em gaiola e nunca mais tive. Portanto, eu tive bichos em gaiola, não sei precisar a altura, mas foi para aí 84, 85, portanto, eu só começo a ver aves a sério em 87. Só que conheci os bicos de lacre e na altura foi engraçado, porque depois de ter tido os bicos de lacre, eu às vezes até quando vinha para casa da escola, às vezes eu apanhava o metro em Alvalade e às vezes passava lá numa loja de animais que tinham lá, para olhar para os pássaros. Aquilo até vendiam lá cãezinhos e gatinhos, outras coisas, mas eu divertia-me era olhar para os pássaros, para ver as diferentes espécies de pássaros que lá havia, mais para conhecer, porque depois nunca mais adquiri aves para gaiola. Mas os bicos de lacre fiquei a conhecê-los bem a partir desse contexto, efetivamente. E então, eu quando vejo bicos de lacre ali, quer dizer, eu não estava a imaginar de repente ver bicos de lacre ali à solta no meio do campo. E eu, entretanto, como já tinha dito, eu tinha o guia do Roger Peterson, que era o guia que se usava na altura, que o meu guia era em francês, e eu depois, eles mencionavam lá os bicos de lacre, embora aquilo tivesse lá assim uns apêndices lá por causa de algumas espécies não nativas, e dizia lá qualquer coisa como a espécie foi introduzida em Portugal e já foi observada em Espanha. Isso era a informação que eu tinha na altura. Não era muita coisa, porque repara que quando nós estamos em 88, em 88 ainda nem sequer tinha sido publicado o primeiro Atlas, portanto, e eu não tinha conhecimento de informações nenhumas publicadas sobre as aves de Portugal. Eu só cheguei a essa informação muito mais tarde. Portanto, eu conhecia aquilo que o meu tio me tinha ensinado e depois sabia aquilo que vinha no livro do Roger Peterson. Basicamente não sabia mais nada. De modo que eu estava assim a descobrir, a tentar encontrar informação e sobre os bicos de lacre só tinha esta referência. E então vejo no Roger Peterson foi introduzido em Portugal. Embora eu acho que na altura, isto agora é difícil da gente se recordar, mas eu acho que na altura nem percebia muito bem o que é que significava isto do introduzido, porque eu nem sequer sabia, quer dizer, sabia que era um bicho exótico, mas não sabia muito bem de onde é que ele vinha e como é que era esta história das espécies serem introduzidas. Bem, em resumo, eu conhecia a ave do seu contexto normal, que era o contexto de cativeiro, e de repente tropeço em bicos de lacre em estado selvagem. E depois, mais tarde, não muito mais tarde, mas para ir no ano seguinte, eu vi bicos de lacre em Lisboa, para ir na Tapada da Ajuda ou noutro espaço assim verde qualquer. Portanto, eu depois rapidamente me apercebi que os bicos de lacre eram razoavelmente comuns no nosso país. Na realidade, ele colonizou praticamente tudo, não é? Sim, ou seja, agora feito este introito, que foi o meu primeiro contato com a espécie, vamos reconstituir o que é que se passou. Os bicos de lacre, tal como muitas outras espécies, são aves de outros continentes, neste caso é uma ave nativa da África subsaariana, portanto eles distribuem-se pela África tropical e eles foram importados como ave de gaiola.
Ou seja, para as pessoas terem em gaiola, são como bichos ornamentais. Normalmente os bichos que são importados são bichos ou bichos muito coloridos ou bichos que cantam muito bem. Tipicamente são os casos mais frequentes. Depois há também outros bichos que são importados porque são bichos muito fáceis de reproduzir em cativeiro e as pessoas também, quem se interessa pela criação de aves acaba por importar esses bichos. É preciso ver que nos anos 80 e nos anos 70 não havia a regulamentação que há hoje para a importação de aves, de modo que isto era, como se costuma dizer, uma grande rebaldaria. Importava-se tudo e mais alguma coisa. Há bichos depois que valem mais em termos do mercado de criação e há bichos que valem menos. O bico lacre é uma ave que sempre foi uma ave relativamente fácil, acho eu, de criar em cativeiro e penso eu que foi um dos fatores que os terá tornado tão populares. Agora, o que acontece é que eles, a certa altura, começam a ocorrer em liberdade. A origem deste aparecimento está mais ou menos datada, portanto, o ano de referência é 1964 e o local é a Lagoa de Óbidos, portanto, ali no litoral centro. Pelo menos é a referência mais antiga que se conhece de um bando de cerca de 100 aves na Lagoa de Óbidos, em 1964. Não quer dizer que não ocorressem já antes, portanto, isto sugere que até já no início da década de 60 já havia bicos de lacre em cativeiro, muito provavelmente trazidos das antigas colónias africanas, quer dizer, nós tínhamos várias possessões em África e havia muitos bichos que eram trazidos de lá vivos, possivelmente para serem usados como aves de gaiola. Portanto, a África seria uma das principais origens que nos fornecia aves de cativeiro. E então, os bicos de lacre, como eu disse, são observados em 1964 na Lagoa de Óbidos. Aí há pelo menos um registro, uma observação de 100 indivíduos. O que não se sabe, e pronto, isto é difícil saber porque essas coisas depois estão mal documentadas. O que não se sabe é se isto foi uma libertação intencional, portanto, alguém a querer libertar bicos de lacre, ou se foram fugas de cativeiro. A gente pode pensar, mas porquê é que as pessoas libertam? Basicamente também porque no mercado de criação de aves há bichos que têm pouco valor, portanto, há bichos valiosos e há bichos que têm pouco valor, às vezes eram importados, e se aquilo tem pouco valor e as pessoas não tiverem espaço, simplesmente largávamos. Não é? Não estou a dizer que foi o caso aqui, mas é uma explicação possível. O que é certo é que havia um aviário ali na zona da Foz do Arelho, ao pé de Óbidos, portanto, ou fugiram ou foram libertados. Isto em 1964. O que é verdade é que não muito tempo mais tarde, também no mesmo ano, foram observados em Oeiras, e ainda na década de 60 foram observados na lesíria do estuário do Tejo e foram observados na zona de Loures. E no início da década de 70 já há observações na zona do Paulo do Quilombo, portanto, também ali no Ribatejo, tudo na zona do Vale do Tejo e do Oeste. Portanto, ao longo das décadas de 60 e 70 começa a haver observações em muitos sítios. E quando sai o Atlas, o primeiro Atlas de nidificantes, no final dos anos 80, mas que tem observações até 1984, eles já estão praticamente no Minho Algarve. Ou seja, houve ali uma rápida expansão em menos de 20 anos, expansão essa que provavelmente resulta de diferentes introduções em diferentes regiões. Portanto, por exemplo, pensa-se que no Algarve terá sido uma introdução independente e também teve a ver com a rápida capacidade de dispersão da espécie. Portanto, resumindo, eles aparecem em liberdade em 1964 e a partir daí espalham-se com grande rapidez. Portanto, quando tu referes dispersão, estamos a falar de movimentos, não são propriamente considerados aqueles movimentos de migração de longa distância, não é? Não, é diferente. Agora, todas as espécies, mesmo aquelas que são consideradas residentes, têm algum poder de dispersão. E isto acontece porque, assim, o bicho eles começam-se a reproduzir em estado selvagem. Basicamente é isto que permite que a espécie se estabeleça. E começam-se a reproduzir porque encontraram cá condições favoráveis. Portanto, encontram condições de clima que lhes são propícias, encontram alimento, que são gramíneas, que é aquilo que eles se alimentam mais, portanto, ervas gramíneas, e encontram condições para fazer o ninho e se reproduzir. E, portanto, à medida que a população começa a crescer, se os territórios começarem a ficar cheios, o que é que acontece? Os juvenis vão dispersar à procura de novos territórios. E até houve um estudo que analisou a dispersão deles ao longo das décadas de 70 e 80 e chegou à conclusão que a capacidade de dispersão da espécie era mais ou menos 13 km por ano. Ou seja, repara, 13 km por ano, em 20 anos dá 250 km, que é o suficiente para irem desde a Lagoa de Óbidos até ao Minho ou até ao Algarve. Por isso é que ao fim de 20 anos, em 84, eles já estão praticamente por todo o litoral. Mas isto são estimativas, seja como for, há uma capacidade de dispersão que é mais rápida se os territórios estiverem saturados. Portanto, imagina, de repente eles têm um grande sucesso reprodutor, aquilo está cheio de bicos de lacre, já não há alimento para todos, eles dispersam à procura de novos territórios. É assim que funcionam os processos de expansão.
E eles adaptaram-se a praticamente todo o tipo de habitat, até porque mesmo em meio, é possível encontrá-los em meio urbano, em meio agrícola. Não é bem todo o tipo de habitat, porque eles têm alguns requisitos, que é assim, primeiro, eles gostam de proximidade com alguma umidade, portanto, eles são claramente mais frequentes perto de água. Perto de água estamos a falar em paúis, em valas, em lagoas, nas imediações de charcas, zonas ribeirinhas com vegetação herbácea ou arbustiva. Portanto, eles gostam mais de zonas perto de água, embora possam ocorrer em zonas longe de água, por exemplo, em searas ou em pastagens, porque eles também precisam de alimento que, como eu disse, são ervas, gramíneas, né? Que eles alimentam-se de grãozinhos, mas preferem zonas perto de água, portanto, terrenos inundados, restolhos de arroz, essas coisas, são sítios que eles gostam. O que faz com que eles estejam, por um lado, mais ausentes das zonas muito áridas. A gente vai para o interior do Alentejo, e no interior do Alentejo, que é muito mais seco, eles praticamente só aparecem ao longo de linhas de água. É muito raro vê-los noutras zonas, não entram em zonas florestais. E depois também não sobem as montanhas. Eu uma vez no Fórum Aves até pus andei a analisar as minhas observações, mas depois abri a discussão a perguntar qual é a altitude máxima do Bico de Lacre. Porque eu andei a estudar as minhas observações e eu às vezes também, como quando fazia Atlas, usava muitas cartas topográficas, eu ia vendo a que altitude estava. Então eu reparei que os bicos de lacre até aos 500 metros são mais ou menos comuns. 500, 600. Por exemplo, já os vi no meio de Viseu, que está mais ou menos a, salvo erro, 550, se não me engano. Mas depois, acima dos 600, começam a ser mais escassos. E acima dos 700 praticamente não há. Eu acho que o mais alto que eu vi foi nos 720 ou 740, por aí. Mas depois eu pus essa observação no Fórum Aves e apareceu uma pessoa que os tinha visto ao pé da estação ferroviária da Guarda, que eu acho que já fica a 800 e muito, ou quase 900. Mas isso já são casos mais raros. Por exemplo, na Serra da Estrela já não vais encontrá-los lá para cima. Portanto, eu diria, eles vão até aos 600, 700 metros. Acima dos 700 são claramente escassos e acima dos 900 praticamente não há. Portanto, resumindo, estão ausentes das montanhas e estão ausentes das zonas muito áridas do interior. E são comuns nas terras baixas e de preferência em zonas mais úmidas. Ok. Uma questão também interessante, que provavelmente também contribui digamos, para a rapidez com que esta ave se tem expandido, é que ela também tem assim, uns hábitos reprodutivos assim, um bocadinho, digamos, diferentes da maior parte das nossas aves, na medida em que, pelo que eu estive aqui a estudar, elas reproduzem-se praticamente ao longo do ano todo, havendo aqui 2 picos de reprodução, mas praticamente a qualquer altura do ano elas sim, podem sim. Aparentemente, de acordo com dados de quem já andou a estudar isto, há registros de identificação em todos os meses do ano, exceto em janeiro. Mas eventualmente parece haver um pico na primavera e outro no outono. Aliás, eu já os ouvi várias vezes a cantar no outono também, setembro, outubro, é uma altura que são os bicos de lacre a cantar. Agora, portanto, ou seja, eles parecem realmente não estar alinhados com aquilo que é o calendário tradicional de reprodução das nossas aves, que é na primavera. Isto não surpreende totalmente. Porquê? Porque, repara, estes bichos são da África tropical. Na África tropical não há as estações do ano como nós as conhecemos, não é? Primavera, verão, outono e inverno. Na África tropical chuva e não chuva. Exatamente. Há 2 estações, a estação seca e a estação úmida, mas de uma forma geral a temperatura mantém-se razoavelmente estável ao longo do ano. É chuva e não chuva, exatamente. Ora, o que é que acontece? A maioria das aves reproduz-se na estação das chuvas. Eu ao princípio não percebia porquê, mas depois a gente aprende e percebe porquê. Porque a estação das chuvas, que normalmente depende das regiões, mas normalmente a estação das chuvas dura 3 ou 4 meses, é a altura em que há mais abundância de alimento, seja a nível de insetos, né? Porque há uma explosão de insetos quando vêm as chuvas, seja a nível de plantas que começam a florescer, né? E a produzir sementes e grãos e etc. A estação seca é uma estação muito mais difícil de encontrar alimento e, portanto, é uma estação em que é mais difícil criar uma ninhada com sucesso. Portanto, quando começa a chover, é quando os bichos se produzem. É claro que cá, segundo os dados que eu conheço, parece haver um pico de fevereiro a julho e outro de setembro a novembro. Isto não coincide exatamente com a estação das chuvas, porque depois pode haver aqui outros fatores, eventualmente relacionados com a temperatura, não sei. Agora, o que acontece é que estes bichos que vêm de um ambiente completamente diferente, o seu ciclo reprodutivo não está regulado de acordo com o ciclo das estações do ano das nossas latitudes. E, portanto, eles estabeleceram-se cá e
E lá encontraram a época do ano mais favorável para se reproduzirem. Basicamente é isso que acontece, mas que é mais alargado ao longo do ano. Eventualmente é que é assim, eu nem sei de onde é que são originários os bicos de lacre que cá existem. Porque o bico de lacre tem 15 subespécies, distribuídos por diferentes regiões da África. Eu não sei se os bicos de lacre que foram trazidos para cá, se vieram de Angola, se vieram de Moçambique ou se vieram da Guiné, por exemplo, não sei. Até é possível que tenham tido várias origens e é Várias possível origens e que até já haja intergrados, não é? Portanto, é possível perfeitamente e é possível que, repara, a época das chuvas na Guiné não é igual à época das chuvas em Angola. E, portanto, se eles vieram de diferentes origens, até poderão ter calendários reprodutivos diferentes, pois, digo eu, mas eu não sei, eu desconheço algum estudo sobre as subespécies que cá existem. Até pode ser que haja, mas eu não conheço. Portanto, o ponto aqui a reter é que eles vêm de um ambiente completamente diferente, em que o ciclo das estações é diferente do nosso, e, portanto, não surpreende que eles não estejam adaptados às nossas estações do ano. Eles vão se reproduzir quando acharem aqui é o termo, né? Quando acharem que as condições são propícias. e eles não E são muito esquisitos até a escolher sítio para nidificar, não é? Pelo que eu percebi, eles nidificam em qualquer lado. sim, eles é assim, normalmente enfiam aquilo na vegetação densa. Portanto, pode ser vegetação herbácea ou vegetação arbustiva. Por exemplo, caniços, que eles gostam muito de caniçais, que são aquelas plantas que nascem, são péssimas mini canas, né, que saem de dentro d'água, é chamada vegetação emergente, e que depois forma aquelas formações já aquelas formações que são os caniçais, mas também podem fazer em vegetação mais seca, ou em árvores de fruto, ou até há registros em ruínas, e mais ocasionalmente em pinhais. Portanto, usam um bocado aquilo que está à mão. Aliás, repara, estes bichos que são muito ecléticos e muito versáteis, normalmente têm mais hipóteses de sucesso do que os bichos que sejam muito especializados. Os bichos que são muito especializados e que só usam um determinado tipo de substrato para o ninho, se esse substrato desaparecer, eles ficam sem opções. Um bicho que seja muito flexível e que, pá, olha, deixou de haver caniços, mas há aqui umas moitas engraçadas, pá, vamos para as moitas. Olha, deixou de haver as moitas, mas agora há aqui uns pinheiros também servem. Portanto, se o bicho se consegue adaptar, tem mais hipótese de sucesso e, portanto, expande-se. É assim que funcionam estes processos de expansão. E com as invasoras é exatamente isso, quer dizer, espécies que são levadas para um ambiente diferente do seu ambiente original, aliás, os bicos lá que já foram introduzidos em imensos países, não é só cá, conseguem se adaptar bem, são bichos muito versáteis e então expandem-se. Eles Esta não são. ave, Diz. esta ave, apesar de ser considerada exótica, tem estatuto de invasora? Mais ou menos, é assim, é um bocado estranho, porque o Estatuto de Invasor só é atribuído por lei em Portugal desde o decreto, desde 2019, que é quando é criado o decreto-lei, que eu chamo o decreto-lei das invasoras, que é o 92/2019, e que atribui a esta espécie o Estatuto de Invasor, mas só na Madeira. Mas no continente, não, no continente, que são muito mais comuns, não é invasor. Na Madeira é invasor. Na Madeira, que eles também já estão presentes na Madeira, no Porto Santo. E, aliás, também já estão presentes nos Açores, pelo menos em São Miguel e na Terceira. Mas eu nos Açores não sei se tem estatuto de invasor, porque nos Açores aquilo é atribuído pela Direção Regional e eu ainda não consegui encontrar o diploma legal que estabelece isso. Sei que no continente não são. Apesar de eles já estarem praticamente por todo o país, exceto nas zonas de altitude, como eu disse, até já se expandiram para a Espanha. Eles entraram em Espanha logo na década de 80. E atualmente já estão na Extremadura, na Andaluzia, na Comunidade Valenciana, na Catalunha e na Galiza. Portanto, eles mesmo em Espanha, desde que entraram, continuaram por aí adiante. A expansão não tem parada. Mas formalmente em Portugal não tem estatuto de invasor no continente. É um bocadinho estranho, mas não tem. E pronto, olha, muito obrigado, Gonçalo. Mais uma conversa excelente sobre aves. Desta vez estivemos então a falar sobre o bico de lacre, Strilda astrilde, e vamos encontrar então brevemente para mais uma conversa. Obrigado, Muito Zé. obrigado, então. Até à próxima. Até à próxima.